Fala, galerinha! E aí? Bom demais, Rodrigão na área. Show demais! Legal! Bora continuar nosso trabalho para gabaritar no Enem. Eu ia falar a sua aprovação nas universidades federais de todo o país. Amém? Alá! Show de bola demais! Continuando com o nosso top 10, continuando o top 1. Hoje vou falar de uma coisa muito legal, uma coisa muito bacana que se chama receita, custo e lucro. Olha a prova anterior. Cai, não, despenca. Então não tem que ter um entendimento sobre isso. O que é uma receita? O que é um custo? O que é o lucro? Como achar o ponto de equilíbrio disso? Quando a empresa começa a ter lucro, saber fazer esses trabalhos. Show de bola? Para quê? Para chegar na questão, olhar, gastar 1 minuto e lau. Se gastar 1 minuto, né, que tem questão que você vai gastar segundos. Beleza demais? Galera, desculpa estar rindo aqui, que eu falo muito com as mãos, né? Camões é aquele cara que escreveu, Camões? Só pode escrever com a mão. Sabe? Não, tem jeito de escrever com os teclados. Tem jeito de escrever. Bacana demais. A TT estava aqui me imitando. Faz parte. Bacana? Então, bora lá, vamos começar. Vamos entender, gente, primeiro, o que é receita, o que é custo e o que é lucro, né? Muita gente costuma confundir também receita com faturamento. Vou colocar até um R aqui e um F. Qual que é a diferença da receita e do faturamento? Vocês vão ver que não existe diferença basicamente nenhuma, né? Ou nenhuma. Beleza? O que é a receita de uma empresa? A receita de uma empresa é aquilo que entra no caixa da empresa. Bacana? O cara vai lá, comprou, por exemplo, um suco. O dinheiro que ele pagou pelo suco é a receita. Beleza? O cara foi lá e comprou um pastel, o dinheiro que ele pagou lá, um pastel. E no final do dia, fecha-se o caixa. Todo o dinheiro que entrou naquele dia é a receita do dia. Aí no final do mês, faz a receita do final do mês. Ou seja, receita é o que entra. E toda vez que você escutar falar receita e faturamento, é a mesma coisa. Bacana? Então, receita é o dinheiro que entra na empresa. Faturamento é o dinheiro que entra na empresa. E o que vem a ser custo? Custo é o que se gasta para manter uma empresa. Geralmente ela é subdividida em custo fixo, custo variável, mas isso não importa para você na prova do Enem. Isso, se alguém for fazer uma economia, uma administração, vai importar muito, tá? Mas o que eu tenho que saber, né, para a prova do Enem? Que o custo é o que se gasta para produzir a sua mercadoria que vai ser vendida, o seu produto final, beleza? Geralmente esse custo é dado por unidade, beleza? Quanto eu gasto para produzir uma unidade? Eu gasto funcionário, eu gasto não sei o quê, eu gasto aluguel, eu gasto máquina, energia. Então, no final, para produzir uma unidade, você tem um custo daquilo ali, beleza? E a gente tem que fazer um compiladozinho disso aí, de custo, de receita, para entender o que é a matéria. O que eu quero dizer hoje na matéria. Então, a gente tem receita, é o que entra, e custo, é o que se gasta para fazer. Beleza? Aí vem o lucro. O que é o lucro? Como é que eu calculo o lucro? Você pega a receita ou o faturamento e subtrai do custo. Se der positivo, lá você teve lucro. Se der negativo, você teve prejuízo. Beleza? Então, o lucro é a receita menos o custo. E se o professor, e se eu botar o lucro lá e der zero, você não teve nem prejuízo e nem lucro. Bacana demais? É isso que nós vamos estudar hoje. Vamos fazer algumas coisinhas aqui antes de resolver exercício? Olha só, bora. Então, nós vamos falar de receita. Opa, peguei logo ruim. Desculpem. Vamos falar de receita. Eles podem chamar de receita ou receita total. Total.
Bacana demais. Lembrando que é o mesmo que receita. Pode ser o faturamento total. Show de bola? Então, a receita total pode ser chamado de faturamento total. O que é isso? É o dinheiro que entra no caixa da sua empresa. Então, dinheiro que entra. Dirindim, capilé, bufunfa. Em reais, vamos colocar no Brasil. Show de bola? Então tá, põe aí, receita total ou faturamento total. É a mesma coisa. Receita, faturamento, dinheiro que entra. Beleza? Custo, que eles também podem chamar de custo total. Beleza? O que é o custo total? É o dinheiro que sai para produzir a mercadoria. Para pagar funcionário, pagar conta de água, luz, aluguel. Dinheiro que sai. Beleza? Então, se eu chamar a receita de RT, receita total, e o custo de CT, custo total, o que é o lucro? Lucro total. O lucro total vai ser a diferença, vamos chamar de LT. LT é a diferença entre a receita total e o custo total. Bacana? Se der positivo, lucro. Se der negativo, prejuízo. Estou entendendo. Bacana. Então, basicamente é esse aqui. Vamos ver como que cobra. Olha aqui que show de bola. Vem cá. Apagando. Pode apagar? Pode, né? Você para o vídeo aí e copia, né? Ó. Vamos lá. Eles vão te dar um texto de uma pessoa, de uma empresa, não sei de que, não sei o que, não sei o que, e vai falar que a receita, beleza, pela quantidade produzida, vai falar da receita. Geralmente a receita, gente, vamos colocar que seja 8Q. Só para você entender, essa receita, isso aqui é o preço. R$8. Se você vende 8 vezes 8. Se você vende 2, 8 vezes 2, 16. Se você vende 3, 8 vezes 3, 24. É o dinheiro que está entrando na sua empresa. É receita. Geralmente isso aqui é o preço. Beleza? No Enem, de vez em quando, eles colocam mais, menos aqui. Não é tão legal, não. Não é muito economicamente correto, mas a gente toca o bonde. Beleza? Então, a receita com a quantidade é 8 vezes Q. Aí ele vai te colocar o custo. O custo por unidade. Aí ele coloca assim, ó, 3Q, por exemplo, mais 200. Beleza? Geralmente elas serão funções do primeiro grau, mas pode acontecer de ser do segundo. Eu vou dar um exemplo. Bacana? Então, ele vai falar que a receita é 8Q e o custo é 3Q mais 200. Só para ter uma noção, né, quem sonha em ser um economista, um administrador, olha aqui. Isso daqui é o preço
de custo por unidade. Beleza? Então, se ele produzir 10, 3 vezes 10, 30. A gente chama isso aqui, ó, de custo variável. Por que variável? Porque varia, depende de quanto produzir. Esse é o custo fixo. O que é o custo fixo? Geralmente é salário de funcionário, aluguel, conta de água, conta de luz. Então, a gente tem um preço variável, ó, tem um custo variável e um custo fixo. Bacana? Aí o Enem vai te dar isso aqui, ó. Beleza? Aí ele pode te pedir o gráfico, ele pode te pedir a função do lucro, ele pode te pedir a partir de quanto que produzir ou vender ele vai ter lucro. É isso daí. Bora interpretar? Eu vou fazer os dois gráficos num plano cartesiano só. Beleza? Eu vou colocar aqui dinheiro e quantidade. Beleza? Tá aqui, ó. Din-din e quantidade. Legal, legal? Ó, o custo, vamos começar com o custo. Nós estudamos na função do primeiro grau que ele corta o y aqui. E o y é o dinheiro. Então, essa função sai daqui, ela é crescente, o A é positivo, vovô tomou Viagra. Ó, lá, tá aí, ó, o custo. Quanto mais você produzir, mais você vai gastar para fazer o seu produto, né? Beleza? E a receita? A receita é uma função linear, parte da origem, porque o B é zero. E reparem que esse, aula anterior, é maior que esse, então ele é mais inclinado. Se ele é mais inclinado, a sua função receita vai ser assim. Em um determinado momento, passa o custo. Que top, professor! É isso mesmo. Então, você está vendo isso daqui, ó? Isso aqui é a quantidade de mercadoria vendida ou produzida, depende do que o texto vai te trazer, para que a receita e o custo sejam iguais. Se a receita e o custo são iguais, você não está tendo nem lucro e nem prejuízo. Ele vai te pedir essa quantidade. Bacana? Outra coisa que eu quero que vocês notem no gráfico é que, reparem que, aqui parte do 200, né? Aqui. Nessa parte do gráfico, o gráfico do custo está acima do da receita, ó. Então, aqui, ó, você está tendo prejuízo. E ó que doideira. Quanto mais você vai vendendo, vai encurtando os gráficos, olha lá. Até tal modo que a receita é igual ao custo. A partir daqui, fica mais lindo, maravilhoso, tudo fica verde. Ó, você começa a ter lucro. Quanto mais você vai distanciando, eles falam curva, né? Curva de receita, curva de custo, curva de oferta, curva de demanda. Quanto mais você vai distanciando, você vai aumentando o seu lucro. Bacana? Que doideira, professor. Aí, ó, o que que rola? Olha aqui. E se ele te pedir essa quantidade? Simples. Aqui, ó, o custo e a receita são iguais. Então, ó, receita é igual ao custo. Beleza? Qual que é a receita? 8Q. Qual que é o custo? 3Q mais 200. Aí você joga para cá, ó, 8Q menos 3Q é 200. Logo, 5Q é 200 dividido, ó, desculpa, 5Q é igual a 200. Logo, Q é 200 dividido por Lau, 5. Olha, dobra
400 e volta uma casa. 40. Ou seja, na hora que produzir 40 e vender as 40 unidades, 40, o seu custo é igual à receita que entra. Beleza? Vamos ver se é verdade? Só para interpretar melhor, professor, eu entendi. E isso em dinheiro é esse valor aqui, ó. Então, pega os 40 e joga aqui, ó, na receita. Joga lá na receita. No lugar do quê? É 8 vezes 40. A receita de 40 unidades vai ser 320. Ou seja, entrou 320 reais. Ó, joga no custo agora. Custo de 40. É o quê? 3 vezes 40 mais 200. Olha o custo das 40 unidades aí, ó. 120 mais 200, 320. Ou seja, quando ele vender 40 unidades, a receita é igual ao custo. 320. Bacana? Aí, se ele vender, por exemplo, 50, vamos colocar aqui, ó. Ele vai ter esse custo. Beleza? E ele vai ter essa receita, olha lá. Então, a receita está sendo maior do que o custo. Top demais, né? Mas, geralmente, o que o Enem pede? Isso, tá? Se ele vender 40, ele não tem nem lucro e nem prejuízo. Se ele vender 41, já tem lucro. Se ele vender 39, ele ainda está no prejuízo. Top demais, professor, top demais. Então, beleza, entenderam isso aqui, né? Guarda esse 40 aqui na cabeça. 40, 40, 40, 40, 40. Olha aqui, vamos fazer um negócio aqui agora. Show de bola. O que acontece? Ó, eu vou criar para você a receita, eu vou criar para você a função lucro de acordo com essas duas aqui. Beleza? O gráfico receita e custo você pode fazer junto. O gráfico lucro não se mistura, é um gráfico à parte. Beleza? Por quê? Porque o lucro é um combinado entre receita e custo. É a receita menos o custo. Então, bora? Qual que é o lucro? Qual que é o lucro dessa empresa? Vai ser a receita menos o custo. Logo, o lucro pela quantidade é a receita 8Q menos o custo 3Q, põe entre parênteses, mais 200. Bacana? Então, ó, o seu lucro é... Olha como é que tudo começa a fazer lógica, cara. 8Q, troca o sinal, menos 3Q, menos 200. O que é isso? Você está quebrando. Lembra lá que eu dividi por 5? 8Q menos 3Q é 5. Você está ganhando R$5 por unidade. Mas você tem que produzir pelo menos 200 para começar a... é bater o custo fixo. Nossa, que top! É entender. Ó, o lucro vai ser 8Q menos 3Q, 5Q menos 200. Se ele te pedir a função, você vai lá e marcar essa. Mas ele vai te dar a receita, ele vai te dar o custo. No gráfico, olha que top isso no gráfico. No gráfico. Ó. Tum. No gráfico vai ter parte negativa. Porque ele tem que quebrar um valor quando ele está tendo prejuízo. Quantidade, din-din, né, que é o lucro. Ó, então, ele sai aqui do menos 200. Galera, uma dica top. Quando a sua receita
ela não tem o B, 8K, não tem o B, beleza? Ela vai partir, o gráfico do lucro vai partir do menos 200. Você vai lá no custo e olha, ele vai partir do menos 200. Mas para isso ter que acontecer, a sua receita tem que ser uma função linear, que passa da origem. Não pode ter mais nada e menos nada. Então ela tem que partir do 200. E está partindo mesmo, olha só. Aí ela cresce, 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 cresce. Por quê? O A é positivo, vovô tomou Viagra, tem um. Então, e vai para o infinito lá, ó, lucro. Beleza? O que é isso aqui? É os 40 lá, ó. Olha aqui, antes de 40 unidades, o seu gráfico do lucro está na parte negativa. Depois ele passa para a parte positiva. Lau, show de bola. Então, basicamente é isso aí. Tô entendendo. Olha aqui. Aguinha aí, galera. Olha, copo lagoinha de tu. 200 ml, 500 ml aqui. Beleza. Professor, então, é isso daqui, basicamente. Cria-se uma receita, um custo, e pum, tá aí. Você, através da receita do custo, você acha a quantidade e acha o gráfico do lucro. Estou entendendo, professor. Que legal, cara. Sim. E olha aqui, né? Vou criar uma situação aqui de gráfico. Beleza? Vamos criar aqui uma situação de gráfico. Imagina que apareça lá para você um gráfico doidão assim, ó. Dirindim e quantidade. Beleza? Você tem um gráfico lá de receita assim, ó. Pode ser uma curva. Beleza? E seu custo seja isso aqui, ó. Esse aqui é o gráfico da receita. E seu gráfico de custo seja assim. Olha que doideira. Os dois terminando aqui. Esse aqui, ó, é o gráfico da receita. E o que chega é o gráfico do custo. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Show de bola? Que, ó, aqui é quantidade produzida ou vendida, tá aqui. Beleza? Repare que tem pontos em comum. Ó, quantidade 1. Olha aqui. Quantidade 2. E geralmente eles põem um fim. Quantidade 3. Que doideira! É isso mesmo. Ó, o que quer dizer? A receita é essa, beleza? E o custo é esse, o custo variando mais. Reparem que aqui, ó, a receita, tá aqui, ó, a receita, nesse primeiro espaço aqui, ó, ela está menor que o custo. Então, o cara está tendo prejuízo. A partir dali, ó, aqui, ele conseguiu equilibrar, não tem nem lucro nem prejuízo. Aqui, ele já está tendo lucro. Beleza? A receita é maior. E aqui, ó, a receita está menor do que o custo de novo. Entenderam? Então, imagine que isso aqui fosse o gráfico da receita de um custo de um mês, determinado mês. O cara foi lá e fez os estudos, para isso que serve um economista, para isso que serve um administrador, muito mais um economista. O quê? Ele, durante esse mês, é esse comportamento que vai ter. Então, é interessante, para que ele não tenha prejuízo, que ele venda essa quantidade aqui. Ó. Show de bola? Show de bola. E de preferência essa daqui, ó. Um antes aqui, ó.
para o lucro dele ser maior. Doideira demais, né? Então, é o único ponto que a receita é maior do que o custo. Então, ele vai vender entre esses dois. Beleza? Se ele vender aqui, ó, show de bola, ó. Se ele vender aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Se ele vender nesse ponto, zera de novo. Beleza? Show de bola? Então tá. Bacana, bacana. E aí, professor? Aonde, nesse ponto aqui, zero, aonde que o lucro é maior? É onde houver a maior distância desses valores aqui, ó. Beleza? Beleza? É onde houver maior distância entre esses valores. Pode ser aqui, ó. Fechou? Que é a receita menos o custo. Bacana, mas o que você tem que entender? Que essa parte aqui, ó, essa daqui, ó, essa parte eu estou com lucro. Lau, bacana demais. Entendi. Fechou. Então tá. Olha aqui. Então, galera, o que acontece? Vamos trabalhar aqui, ó, tá? Ali é a maior distância, tá, gente? Ó, deixa eu mostrar. Vamos lá. Imaginem, vamos criar outra questão aqui, que ele fala que o lucro de uma empresa é dada por isso, ó. Vamos colocar aqui. Que o lucro é dado por menos Q2, isso mesmo, mais 12Q menos 20. Uma função do segundo grau. Bacana. Ele pode te pedir o lucro máximo em capilé e pode te pedir a quantidade vendida para que ela tenha lucro máximo. Isso é uma função do segundo grau. O que vai acontecer? Olha aqui. Esse gráfico aqui, ó, de lucro, ele vai ser assim, ó. Olha que doideira. Bacana? Eu vou fazer um esboço dele aqui. Beleza? Ele vai sair do menos 20, que sai da onde está sozinho, e ele vai ter a concavidade para baixo, função do segundo grau. Concavidade para cima e concavidade para baixo. Esse gráfico ele vai fazer assim. Beleza? Então, quais são os pontos aqui importantes? Ele começa devendo 20 numa quantidade Q. Show de bola? Nesse ponto e nesse ponto aqui, que a gente chama de x', x2 linhas, aqui vai ser Q1 e Q2, nesse ponto, nos dois, tanto aqui quanto aqui, o lucro é zero. Ou seja, a receita é igual ao custo no outro gráfico. Beleza? Para que ela tenha lucro máximo, ele vai te pedir o lucro máximo. É a mesma coisa de jogar um objeto. Qual que é a altura máxima? O lucro máximo é esse aqui, ó, em reais. Bacana, bacana? Show de bola. E a quantidade? É aqui, ó. Beleza? Então, vou jogar todos os pontos aqui. Delta. B ao quadrado, 144. Menos 4 vezes 1 vezes 20. Menos com menos, mais com menos, menos. Continua, 80. Calculando delta. B2 menos 4AC. O delta vai ser 64. Beleza? Q menos B menos 12. Mais ou menos raiz de 8
sobre 2A. 2 vezes menos 1. Então, Q é igual a menos 12 menos 8 sobre menos 2. Q linha e Q duas linhas. Aqui eu estou fazendo essa contaiada só para te mostrar os pontos. Ó, aqui é mais ou menos. Menos 12 mais 8 menos 4 dividido por menos 2, 2. Menos 12 menos 8 menos 20 dividido por 2, menos 2, 10. Então, 2 e 5. Bacó 2 e 10, perdão, 2 e 10. Minha esposa está olhando e diz, é a mesma cara que você sabe quando eu estou assistindo, ó. Rodrigada, 2 e 10. Beleza? Então tá. Qual que é? Então, o que acontece? Entre 2 e 10, se ele vender 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, beleza? Entre 2 e 10, se ele vender isso, ele está tendo lucro, que é a parte de cima. Aqui ele tem prejuízo e aqui prejuízo. Então, para que a empresa vai produzir ou vender mais que 10? Não precisa. Mas o ideal para a empresa é produzir aqui, ó, porque essa quantidade dá o lucro máximo. Duas maneiras. Esse daqui é o X do vértice, né? Que nem precisava fazer isso aqui. É só pegar menos B sobre 2A. Menos B é menos 12 sobre 2 vezes A. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então, aqui dá 6. Beleza? Ou pegar o ponto médio. Olha aqui, você tem aqui 10 mais 2, 12 dividido por 2, 6. Não. Bacana? Mas, lembrando que, se ele te der a função e te pedir qual é a quantidade que ele tem que produzir para ter lucro máximo? 6. Que aqui é quantidade do vértice. Fechou? Duas maneiras de achar. Você pode pegar o 6 e substituir aqui, ou fazer, para encontrar esse ponto aqui, ó, é o vértice de Y, lembra? Qual que é o vértice? Menos delta sobre 4 vezes A. Bacana? Ou você pega o 6 e joga aqui e aqui, que vai dar o mesmo resultado. O vértice de Y é o quê? Menos delta, menos 64, sobre 4 vezes menos 1, menos 4. Beleza? Então, seu vértice de Y, que vai ser o seu lucro, menos com menos, mais. Beleza? 64 dividido por 4, 64 por 2, 32 por 2, 16. Ou seja, a sua quantidade é 6 para ter lucro máximo. Qual que é o seu lucro máximo? 16. Se você pegar o 6 e jogar aqui, aqui dá os mesmos 16. Bacana demais? Então, galera, é isso aqui. Receita, custo e lucro. Bacana? Top demais, professor. Gostando. Tá aí um exemplo com o segundo grau. Ó, o que acontece? Na economia, também há um tal de demanda. O que é isso? Aqui em casa não é D de dado, é T. T manda, é de TT, ela manda. T manda. Então, T manda. Acabou. Rodrigo! Eu tô indo. A última palavra quem fala aqui em casa sou eu. Tudo bem? Pode achar que eu faço? Sou bravo. Então, tem demanda e tem a tal da oferta. Beleza? Só dar uma explicação para vocês. Porque eles podem te pedir o preço de equilíbrio, isso aí é basicamente igual a função do primeiro grau lá, da receita e do custo. Presta atenção. Demanda. O que é demanda? É a procura de um bem
de acordo com seu preço. Quanto maior o preço, menor a procura, ou seja, menor a demanda. Beleza? Então, geralmente o seu gráfico de demanda, ele é assim, ó. Beleza? Olha que doideira. Demanda. O que rola? Quanto maior o preço, aqui, ó, preço e quantidade. Quanto maior o preço, poucas pessoas estão dispostas a ir comprar a mercadoria. Agora, quando põe na promoção, Black Fraud, né? Você paga metade do dobro. Olha aqui, daqui as brigas, né? Já viu o supermercado? Que as televisão de 10 mil, aí eles anunciam elas por 3 mil, dá até briga. Ó, tá aqui, ó. Maior a procura. A procura que vai ser essa e a procura que vai ser essa. Então, a demanda é a procura de um bem, de um determinado bem, no comércio. Ou seja, quanto menor o preço, mais a pessoa está disposta a ir no mercado comprar. Hoje não precisa sair, hoje você compra pela internet. Tá. E o que é oferta? Muita gente confunde oferta com promoção. Demanda, aqui é demanda. Oferta, você preocupe com o empresário. O que é o empresário? Ele é que vai te ofertar a mercadoria. Bacana? Então, o que é oferta? O empresário, ele espera o melhor preço para jogar o produto dele. Então, a quantidade aqui é o que ele vai colocar no mercado de acordo com o preço. Beleza? Então, o gráfico da oferta, ele é assim, ó, oferta. Por quê? Quanto maior o preço, olha lá, mais o empresário está disposto a colocar o produto dele para vender. Quanto menor o preço, ele vai colocar menor quantidade do produto dele para vender. Porque ele vai esperar um preço bom, né? Nós temos vários casos na economia aí, né? Quando o governo, por exemplo, obrigou o preço da carne a ter um preço tabelado, né? Que eles esconderam até boi no pasto. Por quê? Não era interessante para o fazendeiro colocar o boi dele naquele preço para vender, matar o boi que eles têm tal desossada e colocar que ele ia ter prejuízo. Leite teve isso, né? Bacana? Então, o que acontece? Eles vão te dar a oferta, te dar a demanda. E o que a economia nos diz? Né? É a tal mãozinha mágica do mercado. Que isso aqui, no mercado capitalista, regulariza por si só. Então, você vai ter um preço, vai ter uma quantidade. Você vai ter uma oferta e vai ter uma demanda que vão se encontrar em um ponto que a gente chama de break-off point, que é o ponto de equilíbrio em que a quantidade ofertada e a quantidade demandada se equilibram. Então, chega a um ponto em comum. O que vai acontecer? O Enem vai te pedir isso, esse ponto de equilíbrio. Então, demanda. Beleza? A gente pensa no comprador. Quanto menor o preço, eu vou lá e compro. Bacana? Quanto maior o preço, eu evito comprar. Oferta. Não é oferta, super oferta, não. É o que o empresário está disposto a ofertar para você para vender. Né? Quanto maior o preço, ele vai colocar mais o produto dele para vender. Quanto menor o preço, ele segura o produto dele para vender. Beleza? Aí vai haver quanto ele segura, ele põe pouca mercadoria dele lá para vender. E tem muita gente querendo comprar, muita gente vai atrás, vai faltar, o preço sobe, aí ele joga lá. Aí vai tendo esses desajustes até se encontrar, que a gente fala que é o break-off point. Mas eles vão te dar bonitinho, não precisa ir tão a fundo. Ô, gente, lembrando, né, que não é bem assim, né?
Não é tão simples a economia desse jeito. Isso aqui é o básico. Bacana? Por quê? Por exemplo, o preço pode variar pela marca do produto, beleza? Um tênis Nike não é a mesma coisa que esse tênis baratinho que vende no centro da cidade. A qualidade atua no preço, beleza? Né? A marca, como que eu posso fazer? O status, né? Até como que eu posso dizer? Por exemplo, Nescau e Toddy. Aí um vai lá e investe na latinha do Nescau, na telinha do Nescau tá lá, mesma coisa, né? Aí o cara vai comprar do Toddy. Aí eu vou pagar um pouquinho mais caro porque essa lata aqui tá top. Então isso tudo tem a ver, tá? Mas o que eu tenho que saber? Que demanda as pessoas procurando a mercadoria e oferta é o empresário disposto a colocar a mercadoria para vender ou não. Beleza? Então tá, professor, estou entendendo. Fechou? Ó. Basicamente, é isso, gente. Nós estudamos aí o quê? Custo, receita, lucro, oferta e demanda. Vimos o lucro numa função do segundo grau. Qual que é o lucro máximo? Bacana? E nós vamos trabalhar isso agora em forma de exercício, beleza? Vou ligar aqui bonitinho para a gente. Nós vamos ver alguns exercícios. Bacana, vai projetar ali para a gente. Vamos esperar projetar para ficar bonitinho. Ó, aí, ó. Show de bola? Igual eu estou fazendo em todos os top 10. Eu selecionei 4 questões bacanas de provas anteriores do Enem e criei uma. Até eu fiquei feliz comigo. Show de bola demais, de lucro. Beleza? De lucro. Bora lá? Então vamos. Vamos fazer o trabalho. Tá aí, ó, só para você ver como é que cai. Então, primeira questão do Enem. Tá. Uma indústria fabrica um único tipo de produto e sempre vende tudo que produz. O custo total para fabricar uma quantidade Q de produto é dado por uma função simbolizada por CT, custo total. Enquanto o faturamento que a empresa, lembra que eu falei que eles podem usar o termo faturamento, isso é o mesmo que receita, obtém com a venda da quantidade Q, também é uma função simbolizada por faturamento total ou receita total. O lucro total é obtido pela venda da quantidade Q de produtos, é dada pela expressão lucro total é igual a faturamento menos custo. Ensinei tudo. Beleza? Ó, considere as funções. Faturamento 5Q. Reparem que ela não tem o B. O preço dela é 5 conto. E o custo para produzir? O custo é R$2 por unidade produzida, mais um custo fixo de 12, olha lá. Beleza? Como faturamento e custo. Qual a quantidade mínima de produtos que a indústria terá que fabricar para não ter prejuízo? Acabou, velho. Bora? Aqui, ó. Vamos lembrar? É esse gráficozinho aqui, ó. Lembra que nós trabalhamos? Lau, ó, capilé e quantidade. Beleza? Ó, o faturamento sai daqui e o custo sai do B, 12. Então, ó, só para entender, faturamento, ó, custo, beleza? Deixa eu fazer um pouquinho menos inclinado. Custo e vovô, Viagra, pão, e o faturamento. O coeficiente angular é maior do que esse, então é assim. Lá. Então, nesse ponto aqui, ó, é a quantidade que ele tem que produzir para não ter prejuízo, porque aqui ele não tem nem lucro nem prejuízo.
Você iguala os dois, olha lá. 5Q é 2Q mais 12. 5Q menos 2Q é 12. 5Q menos 2Q, 3Q é 12. Q é 12 dividido por 3, lá o 4. Acabou, velho. Letra D. Bacana? Lau. Lembrando que vai estar aí na bio para vocês o material. Show de bola? E, gente, dúvida, chama lá. Rodrigão, gostou da aula? Elogia. Tem um tantão de gente vendo a aula, mas ninguém vai lá, Rodrigão, valeu. Ó, dá perto. Eu tô carente. Vai lá, dá um link, joia lá, gostei. Beleza? Então, top. Salva para ver depois. Fechou? Então tá aí a primeira, Lau. Ô, Bi, é igualzinho eu dou, né? Igualzinho. Quantos anos trabalhando com isso? Poucos, né? Poucos, né? Que 22 anos de idade. Ó, vem cá, mais uma. Olha essa. Puf, nu. O cara vê um trem desse, ele pira. Uma empresa produz jogos pedagógicos para computadores com custos fixos de 1.000 e custos variáveis de 100 por unidade de jogo produzido. Desse modo, o custo total para jogos produzidos é dado por... Repare que ele dividiu tudo por 1.000. Ó, ele te deu o custo. O custo. Qual que é o custo? Ele inverteu, olha aqui. É 1 mais 0,1x. E que o preço de venda do produto seja 700. Com isso, a receita. Olha lá, ele pegou 700 e dividiu por 1.000, 0,7, só para tentar bagunçar. A receita é 0,7 vezes x. Beleza. O lucro líquido obtido pela venda de x unidades de jogos é calculado pela diferença entre a receita bruta e os custos totais. O gráfico que modela corretamente o lucro. Ele quer o gráfico do lucro. Lembra, lucro não é o gráfico da receita e nem do custo, é o gráfico sozinho. Lá, bisuzão, lembra que eu falei? Ó, depois eu vou resolver para vocês verem também. Bizu. A receita não tem o B. Não tem. Então, para você já achar o gráfico do lucro, você olha o custo aqui, ó. É 1. Você olha o B. Se é 1, você vai nele negativo lá no gráfico da função lucro. Então, eu vou no negativo. Bora? Só para a gente ver. Ó. Ele quer o gráfico do lucro. Bora? Olha aqui. Parte do 1. Não pode. O lucro, eu falei, ele tem que sair daqui negativo. Pá. B. Ok. Nem conta eu fiz. Beleza? Ó. C. Partiu do 1, não pode? Partiu do... Não, o cara fizer isso aqui do lucro dele, pode desistir da empresa. Não, prejuízo danado. Beleza? Então, com bizu, B. Ô, professor, mas eu quero aprender. Eu também acho. Então, vamos achar o gráfico do lucro. Bonitinho, ó. O lucro é a receita, desculpem, menos o custo. Então, bora. O lucro vai ser receita 0,7x menos, vou inverter, tá? 0,1x mais 1. Só para ficar bonitinho. Então, seu lucro 0,7x menos 0,1x menos 1. 0,7 menos 70 centavos menos 10 centavos, 60 centavos. 0,6x menos 1. Então tá aqui, ó. Ele tem que sair da onde? Do menos 1. Então ele vai ser um gráfico crescente, saindo do menos 1 e lá, olha lá, letra B. Bacana demais? Show, tô entendendo. Que doideira, professor. Bacana demais, bacana demais. Então, continuando. Top. Mais uma questão do Enem. Ó. Tá aí essa daí. Tum. Outra do Enem. Ó.
As curvas de oferta e de demanda de um produto representam, respectivamente, a quantidade que vendedores e consumidores estão dispostos a comercializar em função do preço do produto. Em alguns casos, essas curvas podem ser representadas por retas, né? Apesar que não precisava falar isso, tá? Suponha que a quantidade de oferta e de demanda de um produto sejam, respectivamente, né, representado pelas equações oferta e demanda. Ó, vamos colocar no gráfico. De acordo com o preço, beleza? A gente tem oferta e tem demanda. Lembra que eu falei que ia fazer isso aqui, ó? Que é o ponto de equilíbrio? O que ele quer, ó? A partir dessas equações de oferta e de demanda, os economistas encontram o preço de equilíbrio do mercado. Ou seja, ele já te entregou quando QO é igual a QD. A quantidade ofertada é igual à quantidade demandada. Então, você vai igualar QO a QD. Acabou, velho. Ó, QO menos 20 mais 4P é igual a 46 menos 2P. Joga para lá. 4P mais 2P é 46 mais 20. 6P é 66. P é 66 dividido por 6, 11. Então, o que é isso, né? Qual que é o preço de equilíbrio? R$11. Beleza? Por R$11, o cara está disposto a botar uma certa quantidade de mercadoria e toda essa mercadoria vai ser vendida porque o comprador também está disposto a comprá-la. Letra B de bola. Lá mais uma. Ô, galera, enquanto vocês liam isso, vocês tinham maior medo, hein? Agora acabou, vocês vão querer fazer num segundo, ó. E lá, gabaritar a prova. Pô, eu consigo, eu sou capaz. Fechou? Pensa assim. Bora lá? Mais uma. De boa. Dúvidas? Rodrigão, não entendi não. Gostou? Rodrigão, tá top a aula, valeu. Esquece não, cara. Ó, assim, me ajudando desse jeito aí, fala tal, elogiando, velho, só vou ficar feliz, vou querer produzir cada vez mais para vocês aí, ó. Lau, vamos lá. É que eu tô carente hoje. Tô carente. Olha esse. Putz. Um administrador resolve estudar o lucro de sua empresa e, para isso, traça o gráfico da receita, olha aqui, a receita e do custo de produção de seus itens, em função da quantidade de itens produzidos. Então tá, receita e custo. Bacana, o que acontece? Reparem que nessa parte aqui, ó, o custo está acima da receita. Então, nessa parte aqui, ó, o cara está tendo prejuízo. Beleza? Em qual parte que ele está tendo prejuízo? Entre 5 e 15. Beleza? Exatamente no 15, a receita é igual ao custo. Beleza? E nessa parte aqui, ó, ele está tendo lucro. Por quê? O custo de produção cai muito. O que seria isso aqui, galera? Só para vocês entenderem na economia, né? Ele vai comprar, por exemplo, matéria-prima. Quanto mais ele compra, ele consegue descontos melhores. Então o custo dele começa a cair. E ele mantém o preço e começa a vender mais, a receita aumenta e o custo mais. Beleza? Então, nessa parte aqui, ó, a receita é maior que o custo. Ou seja, de 15 a 30, ele está tendo lucro. E o maior, ó, onde é que está o maior lucro dele? É a diferença entre esse e esse. Beleza? Bora lá?
O lucro é determinado pela diferença entre receita e custo. O gráfico que representa o lucro dessa empresa. Ixi, como é que eu vou fazer esse gráfico? Na realidade, nós vamos analisar. O prejuízo, ele não está tendo lucro, né? Prejuízo é o que está de vermelho, é quando ele vende de 5 a... Quando ele produz de 5 a 15. Beleza? E o lucro, ele está tendo de 15 a 30. Beleza? Tudo bem? Fechou? Então, bora lá? Ele quer o gráfico que representa. Vamos analisar. Ó. Puf. Preciso apagar aqui, ó. Puf. Letra A. Vamos analisar tudo. Dinheiro. Beleza? E quantidade de produtos. Repare que no dinheiro, aqui é onde ele está tendo prejuízo, ó, de 5 a 15. E em 15 ele não tem nem lucro nem prejuízo. A partir daqui, ó, ele começa a ter o lucro. Fechou? De 15 a 30, tá ok. Bacana? Então, até agora a letra A. Beleza? Olha o gráfico anterior, gente. Esse. Olha aqui. Tá vendo? Reparem que daqui até aqui, 50 menos 10 dá 40. O que é isso? É o ápice lá da receita com custo. É o lucro máximo. E repara que no gráfico, o custo máximo está 40. O custo não, lucro, desculpa. O lucro, volta. Usei o termo errado aí, ó. A receita e o custo. Esse espaço maior é onde o lucro está maior. Então, 50 menos 10, 40. Olha lá. Pá. Cadê? Ó. Ele vai até 40. Então, a letra A está certa. Vamos analisar as outras? Beleza. Vamos para o B. Puf. Vixe, ele inverteu. Né? Aqui, ó, ele está tendo lucro entre 5 e 15, a gente sabe que não é falso, né? Tentando pegar vocês aí, ó. Olha esse. Ué, ele não tem prejuízo, não, ele só tem lucro. E nós vimos no gráfico que tem hora que o custo é maior do que a receita. Não pode. Olha esse. Também só está tendo lucro, não pode. Olha esse. Só está tendo lucro. Beleza? Então a resposta é letra A. De amor. Show de bola? Então tá. Beleza. Agora, gente, eu criei uma questão, até eu achei top. Bacana? Vamos lá. E por que eu fiz isso? Porque ela envolve logaritmo. Vocês têm um medo de logaritmo na prova? O que costuma cair no logaritmo? Uma equação logaritmo. Ele vai te dar uma função que na hora que você for resolver, vira uma equação logaritmo. E pelo amor de Deus, velho, não tem jeito de você fugir disso aqui, ó. Por exemplo, log, vamos lembrar aqui, ó, de 27 na base 3. Quanto que é isso? C igual a x. Legal? Não tem que ter medo. Lembra? E a maioria das questões que caem no Enem, de logaritmo, são de terremotos. É igualzinha que eu criei aqui. Né? E, então, pô, se ele for criar alguma de logaritmo, tem que fugir um pouco de terremoto. Então eu falei, vou criar uma de lucro. Ó, você vai lá e dá cabeçada no x. Vai ficar 3 elevado a x é igual a 27. Caiu numa exponencial. Igual, ó, fatório 27 por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Dá 3 elevado a x. Corta, corta. Dá 3 elevado a 3, né? X é 3. Então, toda vez que você vê log de 27 na base, dá cabeçada. Beleza? Log de 8 na base, ó, de 16 na base 2, x, ou na base 2,
vai lá dar cabeçada. Quando não aparece base, a base é 10. Beleza? Mas o que eu tenho que guardar para uma questão de logaritmo? Confia em mim. É isso daqui, ó. Toda vez que eu tiver log de x na base b igual a y, por exemplo, como é que eu faço para sumir com log? Da cabeçada. B elevado a y igual a x. Vai te ajudar. Pega as questões de terremoto e vai resolver, lá de logaritmo do Enem. Todas vão ser parecidíssimas com essa daqui. Então, basicamente, o que eu vou mostrar aqui é uma boquinha no logaritmo, hein? Lá, puf. Olha isso. Questão 5, professor Rodrigão. Querendo entender melhor seu empreendimento, um empresário determinou, depois de estudar muito o mercado, que o lucro total L de sua empresa, dado em reais em um mês por unidade vendida, que é dado pela função LQ é igual a menos 4.000 mais 1.250 log de Q na base. Você já tinha... O que vai acontecer na prova do Enem? Confia em mim. Vai falar que isso aqui é de um terremoto. Essa função, escala Richter, escala Fahrenheit, aqui esse trem lá, sabe? Escala Fahrenheit é de Celsius, né? Temperatura. Ai, que burro! Beleza? Vai falar que a escala que usa lá para o cálculo do tremor de terra. Beleza. Ele te deu a função de... Aí ele vai, para que determinar... Isso é uma função logarítmica. Top, né? Para que determinado mês sua empresa lucre 6.000, lá na prova do Enem vai falar que o tremor de terra foi tanto. E vai te pedir isso aqui, ó. Ó, para que o determinado mês sua empresa lucre 6.000, ele terá que vender exatamente, aí o cara começa a jogar lá para resolver. Aí ele joga o 84 aqui, vai ficar log de 80, ele não vai conseguir resolver. Então bora, devagarzinho, sem ter medo. Ele quer que o lucro seja 6.000. A questão que era função, na realidade é uma equação logarítmica. Põe o 6.000 aqui, ó. Então eu vou ter 6.000 é igual a menos 4.000 mais, vou apagar aqui a cabeçada, beleza? Mais 1.250 log de Q na base 2. O cara vai... Joga o 4.000 para lá. Vai ficar 6.000 menos, vai para lá mais. 6.000 mais 4.000, 10.000. É igual 1.250 log de Q na base 2. Aí o cara usa propriedade, joga esse 1.200 no... Não. Repara que o 1.250 está multiplicando. Joga ele para lá dividindo. Eu vou ter 10.000, desculpa, dividido por 1.250. Lau. Beleza? Então eu tenho 1.000 dividido por 125, né? Ô, gente, a cada 2, 125 é 250. Então isso aqui dá 8. 1.000 dividido por 125 é 8. Então eu tenho log de Q na base 2. Então, ó, 8 é igual a log de Q. Log de Q na base 2. Para sumir com log, dá cabeçada. Vai ficar 2 elevado a 8. Tum, deu cabeçada, ele sumiu. É igual a quem? A Q. O que é 2 elevado a 8? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. Vezes 2, 128. Vezes 2, 256 é Q. Acabou. Várias questões do Enem de logaritmo é isso. Então tá a dica para você. Beleza? Letra C de Cristo. Beleza? Top demais. Até eu fiquei satisfeito com essa questão.
Ficou show, não ficou? Eu misturei lucro total com logaritmo. Bacana demais, galera. Então tá aí, ó. Beleza? Deixa o like, compartilhe, só para depois, comente. Se gostou, faz um comentário. Valeu, Rodrigão. Tá ajudando demais. Tô gostando demais. Tá abrindo a minha mente. Eu vou passar. Beleza? Seu colega que tá estudando com você falou, velho, assiste esse cara aí que é bacana, você vai aprender muita coisa, tá? E, gente, pessoal do Enem, eu tô fazendo o top 10 para vocês, não é? Tem a galerinha do Cefetinho também que tá assistindo, porque a função do primeiro e do segundo também cai, né? Não esqueçam de ver os vídeos lá. Pode acender ela para mim? Ah, não, pera aí, calma. Não esqueçam, já que tá aqui, não esqueçam de ver os vídeos da geometria. Porque na hora que eu entrar no top 10 aqui na geometria, Pitágoras, eu não vou ficar relembrando, não. Já tá lá o Pitágoras reduzido. Beleza? O trequinho do... Não vou, não. Já tá lá. Já vou resolver. Beleza? Então tá aí. Beleza? Convida seu colega lá. Você que assistiu pela primeira vez, aperta o sininho toda hora que lançar o videozinho. Vai para você. Beleza? E sempre, né? Igual eu falei, né? Vou deixar uma frase. Não sinta vergonha por não saber. Use isso como motivação para estudar e ser uma pessoa melhor no futuro. Bacana? Show de bola. Continue acreditando no seu sonho. Você vai entrar na universidade, você vai fazer seu curso superior e vai vencer na vida. Bacana? Vai ser doutora, vai ser advogado, vai ser o que você sempre sonhou ser. Beleza? Fui, galera. Tchau!